E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui a seguinte reflexão. Estava aí observando os comentários dos irmãos protestantes. E em alguns comentários tem uns que escrevem assim que há muita igreja dessas denominações, há muitas delas que são boas, são sinceras diante de Deus, diz o protestante, e que outras não, Quer dizer que eles colocam no comentário assim, que há muitas igrejas que são verdadeiras e outras não. Agora a gente faz o seguinte questionamento: como as pessoas simples vão identificar, Porque as igrejas que andam errado, segundo o próprio protestante reconhece. Veja, esses protestantes que colocaram, foi alguns protestantes que colocaram nos comentários, que eles afirmam que tem igrejas que são sinceras diante de Deus e outras não. Então quer dizer que diante disso eles estão reconhecendo que o protestantismo é uma armadilha, Porque se em milhões e milhões de denominações espalhadas pelo mundo, se há entre elas umas que, segundo ele, anda na sinceridade com Deus e outras que não, isso constitui claramente uma grande armadilha, uma grande armadilha para o povo de Deus, uma grande armadilha para o cristianismo. E isso, os próprios protestantes já reconhecem isso aí, que há entre as denominações muitas que não são verdadeiras. Como eu vinha falando, o problema é que a pessoa simples não vai identificar, porque a igreja falsa, a igreja que anda errada, não está escrito lá igreja que anda errada, igreja falsa. Todas elas vão dizer que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus é amor, que é a igreja da família. Todas elas está escrito na frente que é a igreja boa, Mas entre eles mesmos, os protestantes reconhecem que umas andam na sinceridade e outras não. Você vê aí nos comentários, Eu não estou inventando nada. O protestante mesmo diz, olha, tem umas que andam na sinceridade e outras não. Agora cabe a você escolher. Repito, Isso aí é o protestante reconhecer que o protestantismo é uma tremenda armadilha, Porque já pensou se Jesus Cristo fosse o fundador dessas seitas, desse monte de milhares de denominações espalhadas pelo mundo? Já pensou se cada uma delas fosse o próprio Jesus Cristo que tivesse fundado e falado, olha, entre elas aí tem algumas que são erradas e outras sinceras? Isso não seria uma covardia, Não podemos dizer isso, seria uma covardia, porque como é que o povo vai identificar? O povo simples, Como é que o povo vai saber se todas elas estão dizendo que é verdadeira? Se os pastores, se os fundadores dessa denominação têm uma lábia encantadora, sabe conversar bem, Fizeram aí um curso para enganar as pessoas, Literalmente enganar as pessoas com um versículo bíblico, Para tirar a pessoa da igreja católica com um versículo bíblico. Então quer dizer que entre os protestantes, eles mesmos reconhecem que há muitos, igrejas sinceras e que outras não. Que há, Eles mesmos reconhecem que há igrejas, denominações protestantes que não andam na verdade. Eles mesmos reconhecem isso. Então, repito mais uma vez, isso é uma tremenda armadilha para o povo de Deus. Porque o povo simples, simplesmente sai pulando de galho em galho, sai por aí sendo enganado, Entra numa denominação, não gostou, vai em outra denominação, não gostou, acaba por final das contas fundando a sua própria denominação. Então, o que prova que o protestantismo é uma tremenda armadilha para o povo de Deus. Por isso, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo só fundou uma igreja. Quando ele fala com Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E não, ele não diz as minhas igrejas, Ele diz a minha igreja. Para quê? Para não enganar as pessoas. Já pensou se ele tivesse fundado 2 ou 3 igrejas e pedisse para você escolher? Não é uma democracia, Ele fundou uma única igreja, enviou ao mundo e disse: quem ouvir, quem vos ouve,
a mim ouve. Está lá em Lucas 10:16, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, né, não ia fazer milhares e milhares de denominações para dificultar o povo de Deus a encontrar a sua igreja. Veja, o protestantismo, né, que surgiu depois de 1500 anos, que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo já percorria, né, o mundo. Então, né, o protestantismo surgiu e abriu a porta, né, para essa tremenda desordem que a gente vê hoje. Qualquer pessoa revoltada com outra denominação simplesmente vai lá e funda a sua própria denominação. Segundo os protestantes que comentaram aqui no vídeo, no canal, né, há entre elas igrejas sinceras e igrejas que não são sinceras. Repito, né, o problema é que como é que a gente vai identificar, né? Como é que vai identificar? Para isso, Jesus Cristo fundou só uma igreja, enviou essa igreja ao mundo como sacramento para toda a humanidade, né? Ela é suficiente para salvar toda a humanidade, porque é nessa igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, que tem os sacramentos, né, que Jesus Cristo pediu, que é essencial para a salvação de cada um de nós. Então, com o surgimento do protestantismo, essa porta foi aberta para qualquer uma pessoa que se sentia aí incomodado com uma denominação, fundar a própria denominação. Incomodado, né? E digo assim, e interesseiro também, né, no dízimo, nos 10%, interesseiro também nas ofertas. Então, é realmente uma tremenda armadilha dizer que, olha, tem milhões de denominações espalhadas pelo mundo. Entre elas tem as sinceras e tem as que não são sinceras, as que não andam com Deus. É colocar o povo à míngua, né? É dizer, olha, se vira. É mesmo que dizer para o povo, olha, se vira. Tem esses caminhos aí, ó, para você seguir. Você escolhe aí o que você achar melhor. Mas repito, né? Isso jamais veio de Deus, né? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus Cristo enviou, né, a sua igreja, a sua única igreja. Deus, né, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus Cristo enviou sua igreja, pediu para ouvir, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Pediu para essa igreja sair pelo mundo fazendo discípulos, ensinando o povo, para não ter erro, né? Para não ter erro, para você saber onde está a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no mundo protestante, né, a gente vê nos comentários também eles falar que eles não sabem onde está a igreja de Cristo. Se perderam na rebelião, né, de Coré, né, como diz lá em número 16, né? Se revoltaram com a casa de Deus, se revoltaram com os servos de Deus e se perderam. Eles não sabem onde está a igreja de Cristo, mas nós sabemos onde ela está, né? Nós católicos sabemos onde está a igreja de Cristo e os protestantes não sabem. Por isso que se tornou-se, né, uma tremenda armadilha o protestantismo. Porque já pensou você ir numa igreja que não serve a Deus? Segundo ele mesmo reconhece isso, que para nós católicos são todas elas estão, né, equivocadas, uma com um grau de erro mais grave do que a outra, mas que todas elas estão equivocadas, porque nosso Senhor Jesus Cristo fundou só uma igreja. Então, para nós católicos, né, a gente não tem dúvida de que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela subsiste, né, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas os protestantes não sabem aonde está a igreja de Cristo. Ele acha que está confinado, né, nas almas das pessoas, né, espiritualmente. Eles acham que qualquer um que disser que está em Deus, para ele já é uma igreja, né? Muitos dizem assim que cada um de nós, né, nós somos cada um a igreja. Quer dizer que eles se perderam. Infelizmente, né, o irmão protestante anda perdido, não sabe onde está a igreja de Cristo. E se não sabe onde está a igreja de Cristo, não conhece os seus preceitos, não recebe, né, a Eucaristia que nosso Senhor Jesus Cristo pediu, que Jesus Cristo falou, né, lá em João 6, quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terá, né, a vida eterna. É uma tremenda armadilha o protestantismo, porque eles não sabem onde está a igreja de Cristo. Eles reconhecem que há muitas denominações entre eles que não andam na verdade, mas todas elas, não está escrito isso na frente da denominação, né? Está escrito que é de Deus, está escrito que é verdadeira, cada uma diz que está certa. Então o protestantismo, né, é um campo minado, né? Onde você não sabe onde você vai pôr o pé
e ali não é uma igreja, é uma bomba, como se diz, né? Que leva à perdição, leva, né, a dilacerar cada vez mais o cristianismo. E a Sagrada Escritura fala lá no finalzinho de Romanos, né? Capítulo 16, o versículo, acho que é o 17 e o 18, né? Fala que esses tais, né, esses que causam divisões, eles não servem a Cristo, mas ao próprio, né, ventre. Confira lá no finalzinho do livro de Romanos, né? Capítulo 16, o versículo 17 e o 18. Eles não servem a Cristo, mas ao próprio ventre, né? Cada um funda aí a sua igrejinha, tira o povo da casa de Deus e depois diz: olha, a igreja é cada um de nós, né? Não importa a denominação que você vá. Aí vem outros e diz: olha, aí vem outros, depois você vê a confusão, é tão grande no meio do protestantismo, né? Que um diz: não importa a igreja que você vai, a denominação que você vai, né? E outros dizem: não, olha, outros reconhecem, olha, entre elas, né, existe aquelas sinceras, segundo ele, e existe aquelas que não são sinceras. Mas o povo não vai saber disso, né? Aqui é falsa, não está escrito lá que é falsa, né? Então quer dizer que é uma tremenda armadilha, repito, né? Então isso aí foi isso que eu quis mostrar nesse vídeo. Porque diante desse comentário do protestante, de reconhecer esse grande erro, né, que há no meio do protestantismo, então ele está, na realidade, reconhecendo que é uma tremenda armadilha, que o protestantismo é uma tremenda armadilha. Você está fazendo parte ali de um corpo, né, de uma denominação, e você não sabe se aquela denominação é verdadeira ou não, né? Repito, para nós católicos, não, né? Não existe nenhuma denominação que esteja adequada com a palavra de Deus, né? A não ser somente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pôde, né, fundar uma igreja. O resto é criação humana, né? É ensinar o que é errado, antibíblico, né? Não tem nada na Sagrada Escritura que aprove alguém fundar, né, a própria igreja, alguém se dizer que é bispo, né, por conta própria. Então é isso aí, por aí vai. Beleza, meus irmãos? Então foi isso que eu quis compartilhar com você nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí um comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, né? Muito obrigado e fique com Deus.